Olá, concurseiros e concurseiras, sejam muito bem-vindos a mais um Hora da Questão, aquele enquadro em que eu resolvo questões de prova com vocês, aqui toda segunda-feira, às 17h45 no YouTube. Bom, se você não me conhece, eu sou o professor Marcos Antônio Amorim, professor de Direito Constitucional e de Direito Processual Civil, também servidor público, aprovado em 23º lugar no concurso do Tribunal de Justiça de São Paulo. E eu ajudo concurseiros e concurseiras comuns, como você, a acelerar a aprovação em concursos de tribunais, acertando pelo menos 90% das questões em até 60 dias. E esse quadro, o nosso Hora da Questão, é um quadro em que a gente resolve questões às segundas-feiras, aqui no meu canal do YouTube. E é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Eu trouxe para vocês mais duas questões de direito constitucional. Hoje nós vamos falar sobre nacionalidade, um tema que costuma cair bastante em concursos de tribunais, principalmente, por exemplo, no concurso Tribunal de Justiça de São Paulo. Uma questão que costuma ser recorrente nesse concurso. Também é um tipo de matéria que cai bastante no concurso do Ministério Público de São Paulo. Enfim, é um tema que é recorrente em vários concursos de tribunais e por isso que a gente está trazendo aqui para vocês hoje, nessa segunda-feira, beleza? Então, vamos começar o nosso Hora da Questão com uma super questão de direito constitucional? Bora lá, então? Você está animado? Está animada? Mas olha só, antes da gente começar a nossa Hora da Questão, eu quero que você deixe o seu like aqui embaixo desse vídeo, deixe o seu like, compartilha com algum amigo concurseiro, uma amiga concurseira que tenha dificuldade de direito constitucional e queira aprender mais um pouco desse assunto. E não esqueça de compartilhar com todo mundo e deixar esse like e se inscrever no canal, tá? Não pode deixar de se inscrever no canal também, porque isso vai ajudar com que esse conteúdo seja distribuído mais facilmente na internet. Combinado? Então, bora lá. Vamos para o nosso Hora da Questão número 2. E a questão número 1 é a seguinte. Ricardo, cuja mãe é brasileira e cujo pai é chileno, nasceu no México durante uma viagem de sua mãe a esse país a serviço do Brasil. Nos termos da Constituição Federal, Ricardo. Então vamos lá. O primeiro passo é a gente descobrir o que a questão está querendo, o que é importante nessa questão. Então, quais as informações relevantes que a gente tem? Em primeiro lugar, o Ricardo, a mãe dele é brasileira, o pai é chileno e ele nasceu no México. E a mãe estava a serviço do Brasil. Ok? Pronto. Ricardo será. A gente já percebeu ali pelas alternativas que a gente quer saber qual será a nacionalidade de Ricardo. A letra A diz que ele será brasileiro nato. A letra B diz que ele poderá vir a se naturalizar brasileiro caso venha residir por pelo menos um ano ininterrupto no Brasil. A letra C diz que ele vai poder se naturalizar caso opte a qualquer tempo pela nacionalidade brasileira, ainda que ele resida no estrangeiro, que ele será considerado, a letra D, diz que ele será considerado brasileiro nato, desde que sua mãe retorne ao Brasil imediatamente após o serviço, e a letra E fala que ele não vai poder se naturalizar brasileiro, uma vez que o seu pai é chileno. Antes da gente começar a resolver, eu quero que você que está me assistindo coloque aqui nos comentários qual a resposta que você daria para essa questão. Seria a letra A, letra B, letra C, ou letra D, ou letra E. Ó, quase que eu esqueço da letra D. Mas vamos lá. Para você não ficar confuso, vamos bater um papo sobre nacionalidade? Então vem comigo. A doutrina costuma distinguir as espécies de nacionalidade em duas. A nacionalidade primária ou originária, que ela é imposta. Ela acontece de maneira unilateral, independentemente da vontade do indivíduo. E a nacionalidade secundária ou adquirida,
ela acontece de maneira voluntária, ela acontece por vontade própria, depois do nascimento. E normalmente acontece pela naturalização. Aqui no Brasil, a gente tem algumas maneiras de se adquirir essa nacionalidade, como vocês vão ver aqui no nosso esquema. Quando a gente tem a nacionalidade primária ou originária, a gente tem o que a gente chama de brasileiro nato. Ele tem a nacionalidade primária, ela é imposta pelo Estado. E nós temos também o brasileiro naturalizado, aquele que pode adquirir a nacionalidade de maneira secundária, por sua vontade, depois do nascimento. E existem algumas hipóteses em que o brasileiro será nato ou naturalizado. Bora lá. O brasileiro nato, ele pode adquirir essa condição, são chamados critérios de aquisição da nacionalidade. Alguns países adotam o critério do ius solis, ou seja, é o critério de territorialidade. Vale dizer, então, que para que você obtenha a nacionalidade por meio desse critério, o local do nascimento é o que vai determinar essa forma de aquisição. E nós temos também o critério do ius sanguinis, que ele não é determinado pelo território, pelo local de nascimento, mas sim pela descendência. É o sangue, é a filiação, é a ascendência que vai ajudar a determinar a nacionalidade por meio desse critério. E as formas de adquirir a nacionalidade brasileira, como brasileiro nato, estão lá no artigo 12 da Constituição Federal. No artigo 12, inciso 1, a linha A gente tem o primeiro critério para você ser brasileiro nato. E o artigo 12, ele diz o seguinte: o brasileiro será nato pelo critério do solo, da territorialidade, de acordo com o artigo 12, inciso 1, a linha A da Constituição Federal, que diz o seguinte: são brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. O que esse dispositivo quer dizer? Se a criança nasceu no Brasil, no território brasileiro, nasceu na República Federativa do Brasil, mesmo que os pais sejam estrangeiros, ele vai ser brasileiro nato, mas tem uma observação. Se os pais forem estrangeiros e não estiverem a serviço de seu país. Se o pai estiver no Brasil ou a mãe estiver no Brasil a serviço do país de origem, a criança que nasce aqui não será brasileira pelo critério da territorialidade. Então, esse é o primeiro critério para você ser um brasileiro nato. Está lá no artigo 12, inciso 1, a linha A da Constituição Federal. Agora, vamos para os demais critérios. Já no artigo 12, inciso 1, a linha B, a gente tem o critério do ius sanguinis, o critério de ascendência, tá? Vamos dar uma olhadinha nesse dispositivo. São brasileiros natos, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. O que esse dispositivo quer dizer? Que se a criança nascer em outro país, o pai for brasileiro ou a mãe for brasileira e estiver a serviço da República Federativa do Brasil, a criança será brasileira nata. Peraí. Não foi esse o caso do Ricardo que a gente acabou de estudar? Vamos lá dar uma olhadinha? Pois bem, olha só o que diz a nossa questão. O Ricardo é filho de mãe brasileira. O pai é chileno.
ele nasceu no México durante uma viagem da mãe a esse país e ela estava a serviço do Brasil. Não é exatamente aquilo que está escrito lá no artigo 12, inciso 1, a linha B da Constituição Federal? Bora lá. O artigo 12, inciso 1, a linha B, diz que nascidos no estrangeiro. O Ricardo nasceu no estrangeiro? Ó, vou até colocar aqui. O artigo 12 diz o seguinte: nascidos no estrangeiro. O Ricardo nasceu no estrangeiro? Sim, ele nasceu no México. Segundo requisito, de pai brasileiro ou mãe brasileira. A mãe dele é brasileira e o pai é chileno. Ele cumpriu esse requisito? Cumpriu. Qual é o terceiro requisito? O pai ou a mãe devem estar no outro país a serviço do Brasil. A questão diz que a mãe do Ricardo, ela estava lá no México a serviço do Brasil. Portanto, a alternativa correta é a alternativa A. O Ricardo será brasileiro nato. O Ricardo, ele é brasileiro nato, nos termos do artigo 12, inciso 1, a linha B da Constituição Federal. Beleza? Ficou claro até aqui? Se você entendeu, vamos para a segunda questão. Na segunda questão, temos que Maria é brasileira e estava grávida quando viajou para a Alemanha. Em virtude de complicações de saúde, seu bebê nasceu antes do tempo, quando Maria ainda estava na Alemanha. Considerando apenas os dados apresentados, pode-se afirmar que, nos termos da Constituição Federal, o filho de Maria será considerado letra A, brasileiro nato, bastando que venha a residir na República Federativa do Brasil. Será que esse será o caso do filho da Maria? Vamos voltar lá na nossa tela sobre brasileiros natos e ver se ele vai preencher algum daqueles requisitos. Nós já vimos que para ser brasileiro nato, ele precisa, segundo o artigo 12, inciso 1 da Constituição Federal, a linha A, ele precisa ter nascido em território da República Federativa do Brasil, mesmo que os pais sejam estrangeiros e não estejam a serviço do seu país. Não é o caso. A gente já viu que o bebê nasceu na Alemanha e que Maria estava lá na Alemanha. Não sabemos se ela estava a serviço ou não da República Federativa do Brasil. Então, ele não nasceu no Brasil, não é esse o dispositivo que se aplica. Vamos lá. Segundo dispositivo que a gente já sabe é que se ele nasceu no estrangeiro, que é o caso dele, ele nasceu lá na Alemanha. O pai ou a mãe devem ser brasileiros. A gente já sabe que a Maria é brasileira. Então, ele já preencheu 2 requisitos. E o terceiro requisito é que ela esteja a serviço do Brasil lá na Alemanha. A questão não mencionou se ela estava a serviço do Brasil. Pelo contrário, a questão, se eu não me engano, eu vou até retornar nela aqui, ela diz que ela estava de férias. Não, a questão não afirmou que ela estava de férias, tá? Foi uma confusão minha. Então vamos lá. De acordo com o artigo 12, inciso 1, a linha B da Constituição Federal, se o bebê de Maria ele pode ser brasileiro nato se ele preencher 3 requisitos. Vamos lá. O primeiro desses requisitos é que ele nasça no exterior, em território estrangeiro. Foi o que aconteceu. O bebê nasceu na Alemanha, como disse a nossa questão. Então, o critério 1 está preenchido. No segundo critério 2, ele tem que ser filho de pai ou mãe brasileira. Na questão não fala se o pai é brasileiro ou não, mas nós temos a informação de que Maria é brasileira. Então, ele preenche o segundo requisito? Sim. Dá um check aí no nosso segundo requisito.
E o terceiro requisito é que ela ou o pai estejam a serviço do Brasil lá em território estrangeiro. A questão não afirma nada nesse sentido. Portanto, a alternativa A não responde à questão que a gente está tratando. Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos riscar a letra A, porque ele não preenche os 3 requisitos. A letra B fala o seguinte: ele vai ser brasileiro nato se Maria estiver na Alemanha a serviço da República Federativa do Brasil. Será que agora ele vai preencher os requisitos necessários para ser brasileiro nato? Vamos dar uma olhadinha em quais são esses requisitos de acordo com o artigo 12, inciso 1, a linha B da Constituição Federal. Ele precisa nascer no estrangeiro. Ele nasceu no estrangeiro? Sim, nasceu na Alemanha. De pai brasileiro ou mãe brasileira. A questão já disse que Maria é brasileira. E o terceiro requisito, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. A letra B fala exatamente isso, que Maria estava a serviço do Brasil. Portanto, a alternativa correta é a alternativa B de bola, porque o bebê de Maria preencheu os 3 requisitos necessários que estão lá no artigo 12, inciso 1, a linha B da Constituição Federal. Esse foi o nosso Hora da Questão de hoje. Qualquer dúvida, você pode deixar aqui nos comentários ou então me manda uma DM lá no Instagram. O Instagram é @profmarcosamorim e vai estar aqui embaixo desse vídeo para você. Beleza? Essa semana a gente volta na quarta-feira às 21 horas com o Fala Concurseiro e na sexta-feira às 21 horas com o Camarote Concurseiro. Eu espero você e não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar com os seus amigos e de se inscrever aqui no canal para receber mais questões como essas toda segunda-feira no Hora da Questão. Te vejo lá. Tchau, tchau.